Valmir Assunção, deputado Vicentinho e deputado Zeca Disseu. Quero cumprimentar a presença aqui do nosso querido companheiro Marcos Olsen, comandante da Marinha, do general Tomás, comandante do Exército, do brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, e do almirante Renato de Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e do brigadeiro Francisco Joseli, presidente em exercício do Superior Tribunal Militar. Ministro Freire Pimenta, presidente em exercício do Tribunal Superior do Trabalho, presidente de bancos oficiais, Aloysio Mercadan, do BNDES, Luiz Cláudio Lessa, presidente do Banco da Amazônia, Marco Baziano Rocha, presidente substituto da Caixa, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Décio Lima, diretor-presidente do SEBRAE, Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção, a nossa querida APEX, Sargento Marcelo Moraes, policial militar do Distrito Federal, companheiras e companheiros. Se eu esqueci alguém, desculpem, porque não estava na minha nominata. Falta aqui convidar os companheiros dirigentes sindicais, representantes das centrais sindicais. Como eu não estou com a nominata aqui na mão, eu peço desculpa de não citar um nome que não vai me agradecer porque eu citei, mas o que eu esqueci vou me criticar. Então, eu peço desculpa a vocês, os companheiros das centrais sindicais aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês e obrigado pela presença do povo que veio aqui e o povo que está lá fora, que não pôde entrar aqui dentro. O meu discurso será muito pequeno. Vocês percebem que tem poucas páginas. A democracia exige que a gente fale pouco. Não falei nem o nome da nossa prefeita de Contagem, porque não estava na minha nominata. Por isso que é difícil a gente... A democracia ela exige que a gente fale pouco e ouça muito. É muito melhor a gente ouvir do que a gente ficar pensando sozinho em fazer as coisas. E o dia de hoje, além de estarmos aniversariando 3 anos de mandato, do nosso terceiro mandato, é um dia que muita gente nesse país pode comemorar. Primeiro, pela manutenção do Estado de Direito Democrático nesse país. Segundo, com aquilo que nós conseguimos conquistar e colocar em prática nesse país políticas de inclusão social, que teve a participação de todos vocês. Teve a participação do povo, teve a participação do Poder Executivo, a participação dos ministros, a participação dos dirigentes sindicais, a participação do Congresso, Câmara e Senado. Porque muitas vezes as pessoas veem uma disputa de ideias ou de teses entre Poder Executivo e Poder Legislativo, e muitas vezes a imprensa já cunha que há uma guerra entre o Senado, entre a Câmara e o Poder Executivo. O que nós provamos nesses 3 anos de mandato é que a democracia ela é a arte do impossível e ela é a arte da competência, da convivência democrática na diversidade. Acho que não tem um cientista político que imaginou que depois do resultado eleitoral de 2022, que a gente pudesse tomar posse e governar esse país e conseguir aprovar a quantidade de coisas que nós conseguimos aprovar num parlamento teoricamente totalmente adverso ao governo. A nossa bancada chegou ao Congresso com 69 ou 70 deputados. Se somar toda a esquerda, não chegamos a 130, 140. Ou seja, num Congresso de 513 deputados e 81 senadores, quando o meu partido só tem 9. E mesmo assim, nós conseguimos aprovar coisas que muitos governantes, que tiveram muitas vezes a maioria do Congresso Nacional, não conseguiu aprovar. Eu poderia começar dizendo para vocês os meus agradecimentos pelo fato da gente ter aprovado a PEC da transição. A PEC da transição é uma coisa que poderia entrar no Guinness Book,
pela competência política e pela tolerância política de todos os envolvidos. Porque o dado concreto é que a PEC da tolerância fez com que, pela primeira vez na história da humanidade e da democracia, alguém começasse a governar antes de tomar posse. E foi isso que permitiu a PEC da transição, garantindo que nós pudéssemos ter o dinheiro para melhorar a quantidade de dinheiro para a saúde, para melhorar a quantidade de dinheiro para a educação e para pagar, inclusive, uma parte da dívida deixada pelo outro governo. E vocês perceberam que nós não ficamos falando mal do outro governo. Quem coordenou a minha transição foi o Alckmin. E a transição apenas retratou com a fidelidade aquilo, porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito para ficar falando mal do que estava. A gente é eleito para fazer as coisas que ele não soube fazer. E fazer com mais competência. E é isso que nós nos propusemos a fazer. Por isso, eu fico muito feliz quando a gente pode constatar que a gente vive a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos da nossa história. Parece impossível, Cristóvão Buarque, mas nós conseguimos esse feito. É a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real. É o maior aumento da massa salarial desde que começou a fazer pesquisa. É o maior número de emprego com carteira profissional assinada da nossa história. E é o menor desemprego da nossa história. Se eu for falar de cada ministério, e a gente vai ter que mostrar esse ano ao povo brasileiro, uma comparação, o que foi esses 3 anos com os 8 anos antes de nós, para que a gente possa fazer uma fotografia para cada pessoa saber o que aconteceu nesse país. Um fato inusitado desse ano é que todas as previsões pessimistas faladas no mês de janeiro, que as coisas não iam dar certo no Brasil, todas foram derrotadas. Todas as previsões foram derrotadas. E quem estiver apostando outra vez no negativismo vai perder outra vez. Vai perder outra vez. Então, companheiros, esse ato de hoje é uma exaltação, sabe? É esse momento que estamos vivendo. É esse momento de manutenção do Estado de Direito democrático, ao acompanhar o comportamento da Suprema Corte, que foi um comportamento magistral, em que não se submeteu aos caprichos de ninguém, e que pôde permitir que, quando você exerce a democracia, a gente pode ver as coisas acontecerem da forma mais previsível possível. Por isso, minhas queridas companheiras e companheiros, o 8 de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas. Os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção. Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Os que exigem cada vez mais privilégios para os super ricos e menos direito para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor do seu trabalho. Vitória sobre os que não hesitaram em desmantelar outra vez as políticas de inclusão social e devolver o Brasil ao mapa da fome. Os inimigos das conquistas dos mais carentes, da classe média e da classe trabalhadora. Os traidores da pátria, que conspiraram contra o Brasil para causar o caos da economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados. O Brasil e o povo brasileiro venceu.
Minhas amigas e meus amigos, a tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2003 veio nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia. É preciso conscientizar as pessoas que a democracia é muito mais do que uma palavra bonita nos dicionários. É mais do que o dever e o direito de votar no dia da eleição e depois guardar o título de eleitor pelos próximos 4 anos. A democracia requer a participação efetiva da sociedade nas decisões de governo. Ela é também o direito de dizer não. A verdadeira democracia exige a construção de um país cada vez mais justo e menos desigual, com mais direitos e menos privilégios. Um país onde a saúde e a educação de qualidade sejam um direito de todos e não o privilégio de quem pode pagar por elas. Onde morar com dignidade, conforto e segurança seja um direito de todos e não o privilégio dos que vivem nos bairros mais nobres. Onde a riqueza seja distribuída entre aqueles que trabalham para produzi-la, em vez de concentrada nas mãos de uma elite financeira. Foi esse país mais justo e menos desigual que os inimigos da democracia tentaram demolir dia 8 de janeiro. Minhas amigas e meus amigos, não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E, ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Não se rendeu às pressões, não se amedrontou diante das ameaças, não se deixou levar por revanchismo. Saiu fortalecida. Sua conduta certamente será lembrada pela história. Minhas amigas, meus amigos, o poeta hispano-americano Jorge Santayana disse certa vez, abre aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Fecha aspas. Em nome do futuro, não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira! Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023,
que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e à dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de multidão. Em seguida, a assinatura, o presidente da República descerá a rampa do Palácio do Planalto. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva. De 2023. E agora, nas imagens, a gente vê o presidente Lula se encaminhando junto com a primeira-dama, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também sua esposa. Atrás, os ministros, a equipe do presidente, os ministros do governo, descendo a rampa para o encontro da população que está ali à frente do Palácio do Planalto e que foram privilegiar a cerimônia de hoje e relembrar o que aconteceu na República em janeiro de 2023. Como nós vimos no início desse evento, foi exibido inclusive um vídeo elaborado pela Presidência da República. Os atos de 8 de janeiro de 2023 foram feitos, foram orquestrados por pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições naquele ano, no ano de 2022, portanto, pessoas que se uniram, milhares de pessoas, cerca de 5.000 pessoas, se reuniram na Praça dos Três Poderes. Inicialmente, o que seria uma manifestação desencadeou para uma série de invasões nos prédios dos três poderes. Dessas invasões também resultaram depredações, os órgãos públicos depredados, obras de arte e também pessoas que acabaram se ferindo nesses atos. E essas pessoas foram, a maioria, foram condenadas por esses atos considerados golpistas em janeiro de 2023. Boa parte desse grupo foi convocado pelas redes sociais. Muitos chegaram a Brasília em caravanas, onde se juntaram a pessoas que estavam acampadas aqui em Brasília, já protestando contra o resultado das eleições de 2022. Portanto, desde o que aconteceu, desde esse ato, o governo celebra, comemora e lembra o que aconteceu em 2022 e celebra a vitória da democracia do Estado brasileiro. Estamos aí ao vivo com as imagens aqui no Canal Gov. O presidente Lula está à frente do Palácio do Planalto, cumprimentando a população que foi para a esplanada dos ministérios. Isso fica bem em frente à avenida que tem ali, que passa em frente ao Palácio do Planalto, perto da Praça dos Três Poderes. Lembrando que a esplanada dos ministérios hoje está fechada para o trânsito de veículos por causa deste evento, dessa cerimônia. Esse evento, que é marcante para o governo também, foi convocado pelo presidente Lula e